Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente do Malvadão do Rio de Janeiro aí, Mengão soberano, depois de uma grande goleada em que o Parmeira tomou 3-0. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, atualizando todas as notícias do Flamengo. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Vamos com o Globo Esporte de hoje, 24/10, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Agora, sem mais enrolação, pessoal, bora pro conteúdo. O Pedro não joga as próximas partidas porque está imobilizado, mas o Flamengo ainda não consegue precisar quanto tempo que fica sem o seu jogador. E aí eu te pergunto, quais são as opções, já que o Bruno Henrique não está muito afim de fazer a função de centroavante no momento? E essa não é informação em off, né? Ele mesmo falou na entrevista Exato. que conversou com o Felipe Luiz, que está à disposição para ajudar o Flamengo, mas que não quer jogar de 9, né, de centroavante. Palavras do Bruno Henrique depois do jogo contra o Racing na semifinal da Libertadores. Para a gente lembrar, o Pedro se chocou com o Sosa durante o primeiro tempo. Ele sentiu muita dor ali no braço, né, no antebraço, perto ali da região da mão também. Ficou sentindo essas dores, foi substituído no segundo tempo, passou por alguns exames e aí foi detectada essa fratura no antebraço. O Flamengo decidiu por um tratamento com imobilização no local, ou seja, sem cirurgia. Ele coloca uma órtese, né, uma espécie de tala no local, né, no antebraço. Essa órtese até passa um pouco do cotovelo e aí ele fica com essa região imobilizada para evitar choque, evitar uma rotação do braço e evitar, obviamente, piorar essa lesão. E aí o Flamengo acredita que dessa forma ele vai conseguir calcificar ali o osso e se recuperar a ponto de voltar a jogar sem precisar passar por uma cirurgia. Em caso de não realização de uma cirurgia, e aí essa é uma informação extraoficial, né, o Flamengo não divulgou isso foi apurado pela Letícia Marques e pela Luísa Sá, setoristas do Flamengo no GE. Globo. Se ele não passar por cirurgia, deve ficar com essa imobilização por cerca de 6 semanas. Então vai ficar a perder alguns jogos do Flamengo. Até porque com a imobilização, com o equipamento, é perigoso ele entrar em campo, pode até piorar a situação. Então é certo que ele não joga contra o Fortaleza, é certo que ele não joga contra o Racing na semana que vem, essa é a informação do momento, mas o caso dele é avaliado dia a dia. Então depende muito da evolução do Pedro nos próximos dias, nas próximas semanas, para saber quando ele vai ficar aí de volta à disposição do técnico Felipe Luiz. O Pedro que vem numa ótima fase, né? Vinha numa ótima fase até sofrer essa lesão. É certamente o principal centroavante do elenco, tinha ganhado novamente essa posição de titular, esse protagonismo, fez uma excelente partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, também vinha jogando bem contra o Racing e aí sofreu essa lesão, então é o desfalque do Flamengo no momento. O Flamengo contra o Fortaleza amanhã também não conta com o Pulgar e com o Carrascal, os dois estão suspensos e o Cebolinha também ainda não se recuperou. Lembrando que o Flamengo treinou hoje de manhã e viaja hoje à tarde para Fortaleza, pode dormir na liderança se pontuar contra o Fortaleza, Joana. O Palmeiras vai entrar em campo sabendo exatamente o tamanho do problema que terás. Muito obrigado, Rafa, pela participação aqui no Taon. E, aliás, vamos falar do Palmeiras, né? Que perdeu o... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com Vene Casagrande atualizando todas as notícias do Malvadão. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A gente precisa falar de algo bom, cara, que é o Carrascal, que para mim é a grande notícia aí nos últimos jogos. Por quê? O Carrascal, ele custou 12 milhões de euros e muita gente estava questionando os valores pagos por esse jogador. Eu confesso para vocês que eu não questionei em nenhum momento porque eu entendo que o mercado está inflacionado. Mas muita gente questionava porque falava que não valia isso, mas enfim...
12 milhões de euros, o jogador foi contratado e também um esforço absurdo. No período, né, foram mais de 3 meses de negociação e desde a sua chegada o Carrascal vem justificando o tamanho do esforço e do esforço físico, paciência e também financeiro. Até o momento ele tem 12 jogos, só que em 12 jogos, 511 minutos em campo. Eu vou até fazer uma conta aqui, quantos jogos dariam essa quantidade de minutos, quer ver? Ó, quase 5 jogos e meio. 5 jogos e meio. Então, em 511 minutos em campo, ele já tem 2 gols e 2 gols extremamente importantes. Gols contra o Racing, na noite de quarta-feira agora, e contra o Vasco, que deu empate. Vocês vão se recordar, um jogo importante. Além disso, grandes atuações, até mesmo contra o Corinthians, por exemplo, que ele jogou muita bola e, enfim, na ocasião a gente falou pouco que o Arrascaeta fez um golaço. Então, assim, essa é a boa notícia, tem que valorizar demais o Carrascal, e é aquilo, cara, futebol é assim, é momento. Hoje, para mim, ele é titular, e aí, por isso que é importante você ter um elenco com bons jogadores. Vão ficar brigando pela titularidade, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo e o Felipe Luiz. E por falar nisso, galera, eu tô vendo nas redes sociais muita gente ainda reclamando do resultado de 1-0, só foi 1-0, resultado perigoso. É óbvio que não tem nada definido, nada encaminhado, muita coisa vai acontecer lá na Argentina, mas você, torcedor do Flamengo, preste atenção nesse recado. Você tem que desfrutar o momento, o bom momento do time. Gente, pós-data FIFA, 3 jogos. O Flamengo venceu muito bem o Botafogo por 3-0 dentro do Newton Santos. É difícil jogar lá no tapetinho deles. Superou o Palmeiras em um grande duelo no Maracanã. Jogo de altíssimo nível. O Flamengo venceu o Palmeiras e saiu na frente do Racing nessa briga por uma vaga na grande decisão da Libertadores da América em um jogo muito difícil e jogando bem. Além disso, tem crescimento individual de alguns jogadores. Acabei de mencionar aí o Carrascal. O Samuel Lino entrou muito bem e teve o retorno soberano de Pulgar. Então, o torcedor rubro-negro, comemore, desfrute de verdade. Não seja esse chato, enjoado, amargurado, reclamando. Não, desfrute do momento. O Flamengo vai ganhar as 2 competições? Ninguém sabe, mas está brigando pelas 2 competições. Então, relaxa, torcedor rubro-negro. Para com essa noia de ficar só reclamando. E por falar em Felipe Luiz, gente, desde a chegada dele, o Flamengo tem 78 jogos, 50 vitórias, 18 empates, 10 derrotas apenas, 138 gols marcados, 48 gols sofridos, 43 jogos sem sofrer gol, e isso dá um aproveitamento de quase 72%. Você que chama o Felipe Luiz de estagiário, com todo respeito, você não entende nada de futebol. Inclusive, contra o Botafogo, ele foi muito bem na escalação e nas alterações. Contra o Palmeiras também foi muito bem, e contra o Racing ele também foi muito bem na escalação e também nas alterações. Então relaxa, torcedor rubro-negro, relaxa, porque o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho. Agora vamos para a informação principal desse vídeo, que não é boa, envolvendo o atacante Pedro. O Flamengo acabou de atualizar a situação clínica do atleta e disse o seguinte: o atacante Pedro foi reavaliado nesta quinta-feira pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, no Centro de Treinamento George Elá. E após o diagnóstico da fratura sem desvio na una direita, que é o osso mais longo aqui do antebraço, o atleta iniciou o tratamento e permanecerá com o braço imobilizado nos próximos dias. A imobilização, que se estende acima do cotovelo, é necessária para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequação, consolidação da lesão. Em razão do quadro, Pedro seguirá um trabalho específico de manutenção da preparação física com o objetivo de estar em condições de atuar tão logo seja liberado da imobilização. Galera, vamos aos fatos, tá? Eu conversei com um ortopedista para saber mais detalhes dessa lesão. Esse ortopedista, ele trabalha em um clube, ele pediu para não ter o nome mencionado por motivos óbvios. Ele me explicou um pouco mais dessa situação. Ele não teve acesso aos exames. Depende. A fratura aconteceu perto da onde? Foi no meio? Foi perto da mão? Foi perto do cotovelo? Depende de muita coisa. Agora, o que ele me garantiu seria um risco muito grande se o Flamengo o liberasse entrar em campo sem a imobilização.
para ele poder jogar. Por quê? Primeiro, corre o risco de a lesão se agravar. E o que iria acontecer? Ele iria precisar passar por uma cirurgia, algo que nesse momento não precisa, só um tratamento com a imobilização. E ele vai ficar aí pelo menos 5 dias com essa imobilização no braço. E se ele entrar em campo com a imobilização? Depende. A imobilização ela precisa ser algo dura, rígida. E aí a Conmebol vai permitir, a CBF vai permitir, porque você pode lesionar um outro companheiro com esse material que ele vai entrar em campo. Dito isso, galera, em cima dessas informações, pelo que o Flamengo atualizou, a informação que eu tenho é que ele está fora do jogo de quarta-feira contra o Racing. Hoje, dia 23 de outubro, nesse momento, quase 6 horas da noite. A Adapta quer te pagar não só o acesso dessas 3 IAs, como as 9 melhores IAs do mundo. O entendimento interno e até mesmo de algumas pessoas que tomam conta da carreira do Pedro dificilmente terá condições de jogo de quarta-feira contra o Racing. E aí, obviamente, o Flamengo e o próprio Pedro, eles vão fazer de tudo para o Pedro ficar à disposição para a final da Libertadores, caso o Flamengo passe, que é só no dia 29 de novembro, ou seja, daqui a 5 semanas, 6 semanas. Então, inicialmente, ele vai ficar com sem jogar durante 5 dias, pelo menos. Então, é uma notícia terrível. A verdade é essa. E a pergunta que fica: quem será o centroavante do Flamengo na ausência do Pedro? O Bruno Henrique teve a falta de noção, de tato, de senso de dizer, após o jogo, quando ele já sabia que o Pedro tinha ido para o hospital, e o Pedro é o centroavante, na zona mista, depois do jogo, ele vira e fala que pediu ao Felipe Luiz para não jogar de centroavante. Num momento totalmente errado, ele expôs isso. Então vamos descartar o Pedro, obviamente, o Bruno Henrique, que não quer jogar nessa posição. Resta quem? Gonzalo Plata, Juninho. O Wallace, duvido, mas Juninho e Gonzalo Plata são, digamos aí, os favoritos. Pelo que eu vejo do futebol praticado pelo Flamengo, pela forma como o Felipe Luiz gosta, eu começaria com o Gonzalo Plata nessa função. Mas não acho nenhum absurdo botar o Juninho. Mas a contratação deu certo. Beleza, pode dar certo agora. O Juninho fez gol de título no Campeonato Carioca. Ele não vem sendo relacionado e tendo poucas oportunidades pelo bom momento dos seus concorrentes também. Isso precisa ser dito. Embora em determinado momento eu acho que ele poderia ter colocado o Juninho, não o Bruno Henrique, naquela função. Mas, gente, é para lamentar bastante. E eu lamento, assim, individualmente falando, me coloco no lugar do Pedro um pouco de empatia. Parece que sempre que ele está vivendo grande fase acontece algo, cara. É incrível isso. É para lamentar bastante. Fica aqui a minha energia positiva ao Pedro, para que ele tenha muita paciência nesse momento e para que ele volte o mais rápido possível, porque ele vai fazer falta. Gente, ele vai fazer falta. Não tem esse, o elenco do Flamengo. Gente, ele vai fazer falta. Ele é o centroavante do Flamengo, ele é o cara que faz gol. Mostrou isso contra o Palmeiras, mostrou isso contra o Botafogo, mostrou isso, sempre mostrou isso. Ele é o cara do Flamengo. E o problema do Flamengo é não fazer gol, é não ser letal. Então o Felipe Luiz precisa ajustar a equipe na ausência do Pedro. E eu acho que o Gonzalo Plata talvez seja o reserva ideal para essa função de falso 9, porque o Gonzalo Plata não é 9. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Tem que colocar quem ali de centroavante? Tem que manter o Bruno Henrique, mesmo ele não querendo? Gonzalo Plata, Juninho, o Wallace? Eu quero a opinião de vocês, tá bom? Podem comentar à vontade, estamos juntos. É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. Pedro não vai jogar com imobilização no braço e desfalca o Flamengo na Libertadores. O atacante fará trabalho de preparação física enquanto está parado, mas não retorna a tempo do duelo com o Racing na próxima quarta-feira. Pedro sofreu uma fratura no antebraço direito na vitória do Flamengo em cima do Racing pela semifinal da Libertadores. Com uma imobilização até acima do cotovelo, o jogador está fora da partida de volta na próxima quarta-feira na Argentina. Não há como definir o tempo exato de recuperação, porque há necessidade de monitorar a evolução de calcificação do osso.
A imobilização do atacante foi feita para impedir a rotação do osso fraturado e garantir a adequada consolidação da lesão. O Flamengo vai avaliar dia a dia o quadro, mas já sabe que o jogador vai desfalcar a equipe em algumas partidas. O laudo médico apontou uma fratura sem desvio na una, o maior osso do local. É considerado uma fratura niada, pois não há espaço entre os ossos fraturados. A recuperação é tratada com cautela, pois há o risco de evoluir para uma fratura desconexa e, eventualmente, a necessidade de cirurgia. Optando pelo tratamento sem intervenção cirúrgica, é preciso imobilizar o braço com uma órtese, uma espécie de tala no braço. A partir disso é feito um acompanhamento para a consolidação da fratura. Exames de radiografia são feitos para monitorar a lesão. Caso não evolua, a cirurgia é indicada para recolocar os ossos no lugar. A lesão não é considerada simples por ser em um local de bastante mobilidade. Sem cirurgia, estima-se que a recuperação completa aconteça em pelo menos 6 semanas de imobilização. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.